Olá, caríssimos irmãos e irmãs da Pastoral Vocacional. Eu sou o Padre Luiz Fernando, da Diocese de Itumbiara. Já atuo há vários anos na Pastoral Vocacional, no acompanhamento dos rapazes vocacionados ao sacerdócio e na preparação deles para o ingresso no seminário. Bem, fui convidado pela coordenação regional da Pastoral Vocacional para falar um pouquinho da relação dessa pastoral com as demais pastorais na igreja. O termo pastoral, para tratar-se da ação evangelizadora da Igreja nos seus diversos âmbitos, é um termo relativamente novo. Emergiu com força no Concílio e no pós-Concílio Vaticano II, sobretudo na implementação da doutrina emanada do Concílio Vaticano II. A doutrina acerca da Igreja, acerca de Jesus Cristo, a revelação divina nas Sagradas Escrituras, nos documentos do Concílio, a aplicação do documento conciliar sobre a liturgia, enfim. Tudo o que se desdobrou após o Concílio Vaticano II foi visto sob a ótica da pastoralidade, ou seja, da aproximação para o povo, para a compreensão do povo, a fim de que o povo se apropriasse do grande tesouro da tradição da fé católica. Então esse foi o princípio de tudo, o princípio norteador. Daí surgiram na igreja os vários organismos, não é que eles não existissem antes, né? Evidentemente já existiam, mas foram surgindo com essa impostação nova dada pelo Concílio Vaticano II de serem organismos cada vez mais próximos do povo, atuando em favor do povo num trabalho ininterrupto. A grande ação católica italiana, ela é um dos, digamos assim, um dos protagonistas, dos antecessores desse nosso modo de fazer pastoral, né? Também uma expressão muito nova, desse nosso modo de fazer pastoral. E aí foram surgindo na igreja instâncias de serviço ao homem. Podemos olhar a grande pastoral da igreja no século XX, sobretudo no século XX pós-conciliar, década de 60, 70 e seguintes, como um grande serviço da igreja ao homem. Se pensamos, por exemplo, pastoral familiar, pastoral da criança, aqui no nosso contexto de Brasil, que é uma pastoral nascida justamente no contexto do Concílio Vaticano II, em que se preocupa pelo bem do homem, pelo bem-estar integral do ser humano. Lá a doutora Zilda Arnes, quando fundou a pastoral da criança, tinha exatamente essa preocupação. Então, o fazer pastoral da igreja surge, o fazer pastoral da igreja contemporânea, nesse tempo que vivemos, surge nesse contexto socioeclesial, no contexto em que a igreja se vê instada pelo tempo no qual vivemos a servir o homem e dar uma resposta aos vários desafios do tempo presente. E aí surgirão N pastorais com N desafios e N realidades e imagens, né? No Brasil, digamos aqui, em termos de Brasil, surgirá a pastoral, a comissão pastoral da terra, a pastoral do indígena, a pastoral da mulher, a pastoral do migrante, a pastoral da criança, a pastoral vocacional e outras pastorais, a pastoral familiar, enfim, outras tantas pastorais. Nesse contexto, no contexto do trabalho da igreja com o homem contemporâneo, surge a pastoral vocacional, vinda evidentemente daquele grande trabalho que sempre se realizou na igreja, que é o trabalho pelo zelo e a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Sobretudo as grandes congregações religiosas, as grandes famílias religiosas, sempre cultivaram um intenso despertar vocacional nas comunidades que lhes estão asseguradas, que estão sob seus cuidados. Então, nessas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, onde as grandes congregações e ordens religiosas estão implantadas, o trabalho vocacional sempre foi muito intenso e muito frutífero, cultivando daí grandes e numerosas vocações. Isso foi ao longo de todo o tempo, de todos os séculos da igreja. Então, a igreja não é que ela deixou algum momento de fazer pastoral vocacional, sempre fez. As dioceses sempre fizeram pastoral vocacional, os sacerdotes, os bispos, sempre lutaram para ter sacerdotes, para ter vocacionados no seminário, para que as dioceses não morressem por falta de pastores, né? Por falta de homens consagrados a Deus e ordenados para o serviço do povo de Deus. E a santificação do povo de Deus é a glorificação do Senhor. Bom, esse, digamos, é o impulso originário, né? O primeiro impulso
da ação pastoral que nós costumeiramente chamamos de pastoral vocacional. Depois passou por uma crise de identidade, passou a se chamar serviço de animação vocacional, porque não integra apenas a vocação de especial consagração ou a vocação sacerdotal, mas é um trabalho de igreja que integra todos os leigos, cristãos e cristãs batizados. Aí depois a reflexão aprofundou-se novamente, sobretudo nos grandes congressos vocacionais da igreja no Brasil, que se realizaram, e se viu que exatamente o termo pastoral vocacional quer dizer exatamente a mesma coisa que o termo serviço de animação vocacional dizia, que é o cuidado da igreja pela vocação, e a primeira, principal e mais fundamental de todas, a vocação à vida cristã, e esse cuidado da igreja na vida de todos os cristãos, dos cristãos leigos, dos fiéis batizados, dos casais, dos vocacionados ao matrimônio, dos vocacionados à vida religiosa, dos vocacionados ao sacerdócio e agora também a novíssima vocação, a vida consagrada como leigos da igreja. Então, não é que o termo pastoral vocacional ele deprecia as demais vocações, né? Ou privilegia a vocação sacerdotal e a vocação religiosa, não. Agora a reflexão aprofundou-se e compreendeu-se que pastoral vocacional é todo o esforço da igreja em fazer despertar nos seus filhos a sua genuína vocação cristã. E é justamente aqui que eu quero colocar o acento da correlação da pastoral vocacional com todas as vocações, com todas as pastorais, melhor dizendo. Pastoral familiar, os organismos, os movimentos e pastorais ligados à juventude, eu digo assim porque não é somente uma pastoral chamada pastoral juvenil, como há hoje na Igreja do Brasil, mas justamente setores, organismos, movimentos, serviços eclesiais, grupos de jovens paroquiais, toda uma gama, os grupos de catequese, os grupos de crisma, os grupos de preparação para os sacramentos. É toda uma gama de agrupamentos, de ajuntamentos e de serviço da igreja, por isso é serviço pastoral, e de serviço da igreja aos jovens, aos casais, aos adultos, às crianças, né? Isso diversamente chamado, né? Um grupo chama catequese, outro grupo chama pastoral familiar, outro grupo chama preparação para o matrimônio, outro grupo, não importa. É um movimento Segue-me, é um movimento Getsemane, como tem aqui na minha paróquia, é o movimento Equipes de Nossa Senhora, pastoral familiar, como está estruturada na Igreja do Brasil. Não importa o nome que se dê. Não importa o nome que se dê. É o serviço da igreja em prol do homem e da mulher, do jovem e da criança, nas suas mais variadas vocações. Exatamente aqui entra a pastoral vocacional, como um membro vivo desse corpo, integrando o serviço ao homem. Se a gente pensa de maneira maior, mais abrangente, se pensamos, por exemplo, que a pastoral familiar é um serviço da igreja direcionado às famílias, que a pastoral juvenil é direcionada aos jovens, que a catequese, de certo modo, é direcionada às crianças, catequese de primeira Eucaristia, que a catequese de crisma, a catequese de adultos, aí já tem uma outra impostação, mas é também direcionada para a preparação para os sacramentos da iniciação cristã. Pronto, aqui temos uma gama de gente que já atua na igreja, por exemplo, a pastoral catequética do Brasil é extremamente bem estruturada e organizada. Os grupos de jovens do Brasil, extremamente bem organizados, estruturados, os grandes movimentos, os movimentos de massa. Depois, os grupos que trabalham com os casais, equipes de Nossa Senhora, pastoral familiar, encontro de casais com Cristo e mais uma outra gama de movimentos e serviços eclesiais voltados para a família que estão presentes nas igrejas do Brasil afora. Então, só aqui, só nesse pequeno, digamos, nesse pequeno grupo, núcleo aqui, temos serviços para jovens, serviços para crianças, serviços para famílias. Qual é a vocação da pastoral vocacional? A vocação da pastoral vocacional é ajudar esses trabalhos, esses serviços de igreja, a despertarem nos seus membros a sua genuína vocação cristã, para que cada cristão descubra a vocação a qual Deus o chama. A primeira, a vocação à vida, depois o chamado à santidade, a sermos membros de Cristo na igreja, nos santificarmos na igreja, e essa aqui é a vocação principal do cristão. Então, se ele descobre que é chamado a ser santo, que é chamado a ser membro de Cristo, então a pergunta seguinte é a mais óbvia, a mais lógica.
Deus me chama a ser santo como? Deus me chama a ser santo onde? Aqui, na minha realidade presente, no momento presente da minha vida. Então, justamente aqui é que eu vou dar uma resposta afirmativa. Como sacerdote, como leigo consagrado, como um cristão engajado na vida da comunidade, ou como um casal, abraçando o matrimônio, ou cada pessoa também vendo as suas limitações e impossibilidades de dar uma resposta mais generosa e mais abrangente, procure um diretor de consciências, um diretor espiritual, para ver junto, né? Como é possível responder ao apelo que Deus me faz. Mas Deus não deixa de fazer apelo a ninguém. Deus chama a todos e nos chama a sermos santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. Então, à medida que a pastoral vocacional se integra com os demais serviços e pastorais da igreja, a esses que eu citei aqui, muito por cima, muito en passant, ela conseguirá com muito mais eficácia fazer o seu trabalho de despertar as vocações. Depois, despertar, acompanhar. Despertar, acompanhar, cultivar. E depois encaminhar essa vocação despertada, cultivada, acompanhada, pronto. Então encaminha-se essa vocação para o matrimônio, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida leiga, enfim, encaminha-se. Então a pastoral vocacional, ela está na retaguarda, como na vanguarda, digamos assim, do serviço de despertar no trabalho da igreja, de despertar a consciência de ser cristão. Ser um cristão leigo, engajado na vida da igreja, ser um sacerdote que doa a vida, ser um religioso, uma religiosa que se consagra por toda a vida. Então, esse grande trabalho da pastoral vocacional, integrado às demais pastorais da igreja, dará fruto, não para a pastoral vocacional. Porque nós temos um equívoco, e eu acho que é um equívoco que todas as pastorais e movimentos da igreja cometem, que é querer trazer gente para dentro, né? Trazer gente para si. Nós estamos na paróquia, a paróquia é um grande aquário, que tem muitos peixes, então para a gente não ter o trabalho de ir no mundo buscar alguém para a nossa pastoral, nós lançamos ali a nossa varinha de bambu para pescar dentro do aquário e trazer gente para a nossa pastoral, para o nosso movimento, para o nosso lado. A pastoral vocacional, ela não trabalha com esse intuito, ela não trabalha para encher os seus quadros. Vai precisar ali de um certo número de pessoas, bem formadas, evidentemente, com um grande espírito eclesial, com o espírito de quem ama a igreja, com o coração de quem ama a igreja, com o coração de quem faz sua a pastoral do outro, de quem faz seu o drama do outro, de quem se encanta pela necessidade do outro descobrir Deus e vai pôr-se a serviço. Vai pôr-se a serviço das pastorais, dos movimentos da paróquia, do pároco, do bispo da diocese e, pondo-se a serviço, vai ajudar os irmãos e irmãs a descobrirem o chamado de Deus em suas vidas. É uma integração necessária, sem a qual a pastoral vocacional não sobrevive numa comunidade paroquial. Porque a pastoral vocacional ela não pode ser autorreferente. Ela não pode ter a si mesma como referência, como primeira e última instância do seu trabalho. O trabalho da pastoral vocacional, na verdade, numa comunidade paroquial, numa diocese, ele deverá ser um trabalho transversal, que perpassa todas as pastorais e todos os serviços da igreja, que permeia todos os serviços da igreja e ali vai inundando de evangelho e de anúncio do evangelho, de anúncio de Jesus Cristo, despertando nos corações a sua vocação. Como que Jesus despertava naqueles que o seguiam, cada um na sua realidade de vida, no seu estado de vida, como que Jesus despertava deles o desejo de segui-lo? Fazendo com que eles descobrissem lá dentro de si mesmos, a voz do Cristo que ecoava dentro. Jesus anunciava a verdade ecoava dentro, e eles se sentiam impelidos a seguir Jesus, a serem seus discípulos. E como que a pastoral vocacional vai conseguir esse grande efeito, esse efeito milagroso? Tendo a integração com todos os serviços, movimentos e pastorais da comunidade paroquial. Sem isso, a pastoral vocacional morre de inanição. Ela morre sem ver fruto do seu trabalho. Ela morre, como diz o ditado, tendo nadado e morrido na praia. Por quê? Porque se ela não se integra com os demais serviços, nesse serviço ao homem do nosso tempo, que é despertar nele a sua nobre vocação à eternidade, a pastoral vocacional não tem sentido de existir. Né? E aqui eu encerro esse vídeo dizendo exatamente isso que eu mencionei agora, no final. A nobre e grande
vocação da pastoral vocacional é despertar nos homens e mulheres do nosso tempo que estão esquecidos de Deus, que eles nasceram para Deus, que eles nasceram para o amor, que eles nasceram para amar. Se a pastoral vocacional consegue isso, ela consegue despertar nos corações o desejo de ser de Deus. E se desperta o desejo de ser de Deus, logo em seguida vem o desejo ou de se consagrar a Deus, ou de buscar a vida religiosa, ou a vida sacerdotal, ou de buscar o matrimônio como forma de amar e servir a Deus e ao próximo. Espero que esse vídeo te ajude a caminhar em Deus e a realizar bem o seu trabalho de pastoral vocacional envolvido na vida e na missão da igreja. Fique com Deus.